Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, João Carlos. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? Vamos fixar o comentário aqui. Boa noite, Maria da Conceição. Boa noite, nossa querida Babi. Babi chegando, nós já fixamos o comentário. Boa noite, Carol. Tudo bem com vocês? Babi agora é polivalente, faz live de manhã, faz live à tarde, faz de madrugada. Essa menina é incrível, né? Tô brincando, você não faz live de madrugada. Por enquanto, né, Babi? Por enquanto ainda não. Vai dar uma de palestras Davi, né? Que o Davi faz essas lives assim, dessa forma, né? Vamos tentar aqui entrar pelo meu perfil também. Boa noite, Amanda. Tudo bem com você? Oi, Alessandra, tudo bem? Como é que está o projeto? Tá tranquilo? Dando sequência nele. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Amanhã sai o seu projeto novamente, Alessandra. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Então, amanhã nós temos a Alessandra tem feito pelo Despertar Espírita. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Ela tem feito pelo Despertar Espírita as publicações, né, vídeos do Minutos de Sabedoria. E ela faz as postagens às 18 horas de quarta-feira. Amanhã também às 9h30 tem uma live da nossa querida Elizabeth, Pérolas do Evangelho, que está com duas convidadas também. E Flavinha está falando 6 da manhã, você vai fazer live amanhã às 6 da manhã? Eu não estou sabendo dessa, não. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Daniele Faria. Boa noite, Morgana. Então, estamos aqui dando sequência à nossa mensagem do livro Escalada de Luz, do Jerônimo Mendonça. E hoje, como eu falei para vocês na data de ontem, né, nós vamos contar uma história ligeira. Boa noite, Marquinho. É uma história ligeira, mas uma história realmente profunda. É a história, mais ou menos, de vida da mãe do Jerônimo. Dona Antônia, deixa eu ver o nome certinho dela aqui para não cometer nenhum equívoco. Antônia Cândida de Jesus. Olha só, tem Cândida como o nosso querido Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. Antônia Cândida de Jesus. Então, vamos ouvir a história ligeira que o Jerônimo vem nos trazer nesta noite. Ele diz assim para a gente. É história de vida. Quem faz cedo é o Wilton, às 6 da manhã. Olha, para assistir a live das 6 da manhã, então eu acredito que seja Martiele que acorda às 5 da manhã, né? Sei lá, esse povo gosta de acordar cedo. Também não precisa acordar às 10, mas também não precisa assim às 5 da manhã, né? O que o Luiz Fernando está falando aqui? Babi é discípula de Eurípides Barçanufo, que fazia curas no meio da aula na escola. É onipresente, trabalha muito, impressionante. A Babi é uma querida do coração, realmente. Faz live de manhã, faz live pelo Ser Espírita, faz live também pelo Encontro Espírita. É uma trabalhadora, assim como a Flavinha, que também, né, está com esse projeto de segunda a sexta-feira, às 1h30 da tarde. Aos sábados e domingos, ela ocasionalmente faz a live junto com o Murilo, com o filho dela, e encampou um outro projeto agora também fantástico, que a gente recomenda muito, que é o culto do Evangelho no Lar, que ela faz todo domingo às 22 horas. Então, aqueles que gostam de fazer o culto do Evangelho no Lar não sabem como, né? É uma oportunidade de participar juntamente com a Flavinha às 22 horas dos domingos no culto do Evangelho no Lar. Delcimar, boa noite, seja bem-vinda. E também no domingo, às
21 horas nós temos a Martiele pelo Pensamento Espírita e às 8 horas o Vitor também pelo Coração de Luz também faz o seu Evangelho. A Raiz, boa noite, seja bem-vindo. E o que eu ia falar para vocês? Deixa eu lembrar. Gente, deixa eu falar aqui uma alegria aí que eu estive... Ontem nós estivemos... o Sávio dormiu no domingo. O Sávio também, ele acorda cedo, acho que Flavinha, acho que é por isso. Mas ele não dorme, Flavinha. As pessoas dizem que eles... como que a Babi fala? Eu vou desdobrar. É a palavra chique, né? Para dizer que você está dormindo na live. Boa noite, Wilton. Seja bem-vindo, querido. Boa noite com Jesus. Então, ontem estávamos conversando, eu, nosso amigo João Carlos, estávamos conversando para cá e para lá e para cá, e eu fiquei muito feliz com a participação do João Carlos na live da Babi, fazendo a prece de encerramento, e foi muito bonito. E eu falei para ele, João Carlos, senti que você tem, né, capacidade para tocar em frente, né, esse projeto. Ao Sávio aí, boa noite, Sávio, seja bem-vindo. Flavinha falou de você, você já apareceu aí, tá vendo? Falou que você dormiu no evangelho dela no domingo. Então o João Carlos está bem animado e eu sou o maior incentivador do João Carlos. Estou torcendo muito por ele. Ele falou que eu não sou o único, né? A Babi, a Flavinha deve estar, talvez acho que até a Martiele estão colocando um pouco de lenha nessa fogueira para que o João Carlos venha para as lives também. E ele está esperando somente participar da live com a Flavinha no Encontro Espírita no próximo dia 29. E aí eu falei, João, se você precisar montar perfil, Babi e Flavinha são especialistas, né? Montar nome, né? A gente estava até pensando uns nomes aí meio diferentes, né? E aí a gente acabou até falando alguns, mas eu falei, deixa quieto que depois você vai conversando com as meninas, elas vão encaixando um nome legal, um perfil que você está trabalhando. Acho que aí era Bruna, acho que é. A Bruna que está aí. Seja bem-vinda, Bruna. Então, João Carlos, fica aí o nosso maior convite, maior incentivo, tá? Para que você venha também para esse mundo maravilhoso das lives. Aqui, João, não tem glamour, sabe? O glamour aqui é o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, do nosso singelo trabalho que a gente faz, tá? Que ninguém sabe mais que ninguém. A gente procura, aos poucos, ir aprendendo e às vezes a gente se depara com dificuldades, viu? Não é porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento e doutrina espírita que a gente já sabe tudo, não. A gente está sempre aprendendo. E que bom que é isso, né? Que bom que a gente não sabe tudo e isso prova que a gente está no caminho certo. Porque o dia que a gente fala, já sei tudo, a gente não precisa nem estar mais aqui, né? Então eu falo, bom, vai embora então. Você já aprendeu tudo? Mas o que eu costumo sempre dizer, aquela música do Beto Guedes, que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. É o conselho que Joana de Ângeles passou para o Divaldo para ele ler o Livro dos Espíritos. Já tinha lido 5 vezes. Tá, já li 5 vezes, então agora você volta e estude. Então, a gente pode saber de cor várias perguntas, mas a prática, a vivência é que é importante. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Então, João Carlos, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, sinta-se estimulado, que nós vamos estar aqui, ó, dando maior apoio para você. Aí a gente promete que nas suas primeiras lives a gente não vai tricotar, viu, João? Mas depois, né, na hora que você estiver mais tranquilo, a gente vai tricotar bastante nas suas lives. Porque senão não tem graça, né? Como é que fica? O gostoso das lives que a gente faz entre os amigos é justamente esse tricô que também às vezes a gente faz. Comentário, mesmo como um comentário que vocês às vezes ficam fazendo entre si, que não tem nada demais, né? Um comentário despretensioso, sem nada assim, um bate-papo, boa noite, seja bem-vindo, nessas coisas assim. Só não pode fazer que nem eu fui fazer, viu, João? Eu estava fazendo um teste com a Lívia, é uma amiga nossa aqui de Araraquara, que vai estar fazendo a live pelo Encontro Espírita na próxima segunda-feira. E a Lívia, ela já mexe bastante com as redes sociais, mas ela nunca tinha feito uma live pelo Instagram. Então eu falei, vamos lá, vamos fazer um teste. Aí eu fiz um teste e cada um que entrava aqui, eu era boa noite, e na verdade era boa tarde.
Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Alexandre participou comigo e com o Wilton e também com a nossa querida Rosana numa live sobre escala espírita no domingo que passou. Alexandre, foi um prazer conhecê-lo. Gratidão pela presença aqui entre nós e também por aquele momento. O Marcos Lourenço também, seja bem-vindo. Gratidão pela presença aqui. Então, gente, nós vamos contar uma história ligeira. Uma história ligeira que o Jerônimo fez para a mãe dele. João Carlos, lançamento oficial da hashtag Vem João Carlos. Tá feito aí, viu? João Carlos é o nosso querido que vai vir para as lives. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Estamos falando que o João Carlos logo vai vir para o mundo das lives também. Nós estamos muito felizes com a decisão dele e nós estamos dando maior apoio, tá? Então vamos ver a história ligeira que Jerônimo Mendonça nos fala deste livro, Escalada de Luz, de autoria dele. Ele conta essa história, na verdade, muito rapidamente, como é que foi o encontro da mãe dele com o pai dele e toda a história de vida. Ele diz assim: Era uma vez uma jovem que trazia em seu corpo os encantos da primavera. Em sua alma sensível e sonhadora, o mais lindo castelo de amor, com os adornos coloridos da felicidade. Olha, parece um conto de fadas. Parece um conto de fadas mesmo. Era uma vez uma jovem que trazia em seu corpo os encantos da primavera. Em sua alma sensível e sonhadora, o mais lindo castelo de amor, com os adornos coloridos da felicidade. Essa jovem trabalhava numa lavoura de café, quando de súbito seus olhos verdes depararam com a fisionomia de um jovem alegre e muito simpático. Bastou esse encontro para que seus corações batessem uníssonos. Uma profunda simpatia entrelaçou-os. Esta jovem chamava-se Antônia, ele, Altino. Esse moço simples e trabalhador era viúvo e tinha 3 filhos. Tão grande amor culminou com o matrimônio de ambos, e para logo a jovem catadeira do cafezal verde começou a sentir em si as profundas emoções da maternidade. Da segunda núpcia, tiveram 10 filhos, sendo o humilde cronista desta página o 9º filho do casal. Eu lhe agradeço, mãezinha, pelo seu valoroso espírito de coragem, renúncia e sacrifício, por sua pobreza honrada, por ter cooperado com Deus com uma prole assim tão grande. O meu muito obrigado, mamãe, porque você não teve medo de mim. Abriu-me em o seu seio generoso, qual a terra abençoada, que se abre à dadivosa semente. A senhora não sabia se eu era um criminoso, um viciado, infeliz, um herói ou um santo. Simplesmente embalou-me em seu regaço durante 9 meses. E com o perpassar dos anos, muitas coisas aconteceram. Hoje, me vejo paralítico e cego num leito de dor, resgatando o meu passado e cumprindo a minha missão neste mundo. E você permanece serena perto de mim, sem que o seu amor se altere com o tempo. Às vezes fico pensando, mãezinha, o que seria de mim, pobre espírito endividado diante das leis divinas, se você houvesse me abortado, privando-me do direito sagrado à vida. Nada tenho para lhe dar, mãezinha, a não ser pedir à Mãe Santíssima que abençoe todas as mães do mundo e carinhosamente você. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Gente, eu estava lendo assim essa mensagem. A Babi está dizendo que a avó teve 10 filhos, 2 desencarnaram, 8 estão aqui. Estava lendo essa mensagem e realmente me tocou profundamente. A gente consegue até fazer
e eu fiz a postagem da mensagem, tá? Se aqueles que quiserem depois reler, a gente consegue, acompanhando aquela jovem de olhos verdes que trabalhava no café, quando os olhares se entrelaçaram, se cruzaram, né, aqueles olhares, a mãe dele com o pai dele, né, o seu Altino, e como se um encontro mágico acontecesse entre eles, se enamoraram e se casaram, e logo ela já começou a ter os seus filhos, né? Porque naquela época praticamente era um filho por ano. Ó, Lourenço, fica tranquilo, Lourenço. A live depois vai estar salva, qualquer coisa você pode acompanhar, viu? Agradeço a sua presença entre nós. Então a gente consegue fazer uma viagem no tempo, né? Voltando àquela época, né? O Jerônimo nasceu em 1939 e era o 9º filho desse casal, né? E o seu Altino tinha, na verdade, 3 filhos outros, né? Do primeiro casamento, ele era viúvo. E se apaixonou, viveu, e a mãe simples trabalhava constantemente. Era uma família muito humilde, muito simples, passava por dificuldades, e a gente consegue imaginar, né, consegue fazer uma viagem no tempo, vendo quão difícil foi para aquela mulher, né, cuidar dos filhos, educar a cada um deles. E quando recebeu o Jerônimo, ele estava falando assim, ela falou, não sabia, né? A mãe poderia ter abortado, tá, gente? Naquela época talvez não fosse tão comum, mas quantos filhos, quantas situações poderia ter acontecido, e não obstante, a mãe levou à frente a gestação e o Jerônimo nasceu. Nasceu normal, como uma criança normal. Mas já imaginaram a dor e o sofrimento de uma mãe vendo o seu filho passar por todas as situações que o Jerônimo passou, pela artrite reumatoide, por as situações de passar pelas muletas, depois para a cadeira de roda, depois para uma cama ortopédica, e passar por situações atrozes ao ponto de ter que retirar os 2 olhos. Não é apenas cegueira, não pura, ele teve que tirar realmente, extrair os olhos, porque aquilo estava pressionando a caixa craniana, coisa assim desse tipo. Então, a gente pode imaginar a dor e o sofrimento. Mas Dona Antônia, ainda assim, fazia algumas brincadeiras que o Jerônimo contava com muita naturalidade. E o Jerônimo, o Nicola já contou algumas histórias aqui muito engraçadas, quando esteve aqui com a gente, do dia a dia do Jerônimo. E eu lembro até de um fato muito curioso, que um certo dia passou um vendedor de farinha, né? Vendia farinha lá na rua, e o Jerônimo, né, a pessoa bateu a porta e ele perguntou, a mãe foi atender, e ele perguntou quem era a mãe. Não, um almoço veio vender farinha. O Jerônimo falou, mãe, e você comprou? Não, Jerônimo, nós temos farinha de sobra aqui. Mãe, vai lá e compra a farinha do moço. Com muito custo, contrariada, ela foi lá e comprou a farinha do moço. E aí, mãe, comprou? Comprei. Quanto você comprou? Na época eles falam 1 litro, não sei por que eles mediam por litro, mas vamos pensar 1 quilo de farinha. Mãe, eu comprei 1 quilo, Jerônimo, comprei só para ajudar, porque na verdade nós temos bastante farinha aqui, não precisamos. Mãe, vai lá atrás do moço e compra toda a farinha que ele estiver vendendo. Jerônimo, mãe, compra toda a farinha que ele estiver vendendo. Jerônimo, no seu leito de dor, cego e tudo mais. Contrariada, Dona Antônia foi lá e procurou, o moço já estava subindo, ela teve que subir a rua lá atrás do moço para buscar, e comprou toda a farinha. Pronto, Jerônimo, comprei. Mas você não sabe o que o homem falou para mim. O que ele falou, mãe? Quando eu comprei toda a farinha dele, mãe, o Jerônimo, ele começou a chorar copiosamente. Falou que
que graças à compra que eu tinha feito, ele podia comprar um remédio para, não sei se para a mulher dele, para o filho que estava acamado, passando mal e precisava daquele dinheiro. Então ele estava saindo para vender a farinha para conseguir comprar o remédio. E ele não sabe a bênção que eu fiz para ele, ele me falou. Então, mãe, viu? Por isso que eu falei para você comprar toda a farinha dele. Aí diz que distribuíram farinha para os parentes, para os vizinhos, para todos os cantos. Essa é uma história que aconteceu que o Nicola conta com muita propriedade. Ah, mede feijão por litro. É interessante essas formas de medição, né, João Carlos? Mas a história lá ele conta 1 litro de farinha, realmente. É 1 litro de farinha, é interessante. Mesmo as coisas, né, a gente vê. Antigamente o pão francês ele era vendido por unidade. Era um preço, era tabelado o pão francês. Hoje ele é vendido por quilo. A banana, até muito tempo atrás, né, não um certo tempo, ela era vendida por dúzia. Hoje ela é vendida por quilo também. Estudo o Evangelho de Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Uma outra história também muito interessante de Dona Antônia, depois de o Jerônimo já ter seguido o Espiritismo, fazendo palestras para os 4 cantos do nosso Brasil, que acontece, ele fazia, um dia a mãe dele chegou para mim, sabe, Jerônimo, eu estou começando até a acreditar nessa tal lei de reencarnação que você tanto fala. Mãe, por quê? Olha, meu filho, veja bem, eu não tenho 10 filhos? Sim, tenho. Dos 10 filhos, você não é o único paralítico? Sim, mãe, sou. É o único que não para em casa. E realmente o Jerônimo não parava em casa. O Jerônimo rodava o Brasil inteiro fazendo palestras, levando a mensagem do Evangelho. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Rinaldo Soares, boa noite, Rinaldo, seja bem-vindo, viu? Preciso anotar o seu nome aqui, porque eu às vezes apanho no nome dos perfis. Deixa eu anotar aqui para eu lembrar. Assim fica mais fácil. A Flavinha grava de cabeça, né? Eu já não, preciso anotar. Mas muito bom, nós temos perfis assim que vêm trazer, agregar conhecimento para a gente. Mas seja bem-vindo, as nossas lives acontecem sempre de segunda a sexta às 10 da noite. E aí o Jerônimo, ele realmente rodava os 4 cantos do Brasil, né? Inclusive, eu até comentei, o Carlos me passou o link da palestra Alegria de Viver, que se não me engano está na rede Amigo Espírita, está disponível. Eu fiz a repostagem, né, pelo meu canal do YouTube, e lá nós podemos ver o Jerônimo contando fazendo uma palestra que foi filmada, uma palestra que foi gravada, né? As nossas palestras que nós temos nos nossos perfis lá, nosso perfil, o meu do Aprendizes, elas são mais de áudio, mas essa daí você pode ver o Jerônimo falando e contando aquelas histórias hiper engraçadas. Tem até uma história muito curiosa que está lá, mas vamos dar o spoiler, né, para estimular a vocês. Boa noite, Rosimeire. Estimular a vocês nessa situação. Ele conta que um dia ele foi convidado para fazer uma palestra, e aí ele não amanheceu indisposto, não estava muito bem. Boa noite, querida, pode desdobrar, tá? Estamos vibrando por você, mesmo em desdobramento. E ele não estava muito bem, né? E aí ele foi convidado a fazer uma palestra e não estava bem de saúde. Aí ele pediu para um amigo dele, se ele pudesse fazer a viagem na cidade próxima, porque ele não estava em condições. E o amigo aceitou a fazer a palestra para ele. Diz que na volta da palestra, o carro sofre um acidente, ele capota e não acontece nada com ele, mas o carro vira e cai do porta-luvas o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando cai aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, cai justamente numa página dizendo assim: se fosse um homem de bem, teria morrido.
Aí o amigo chega para o Jerônimo: Jerônimo, vou te contar uma coisa, nem para morrer eu sirvo, porque se eu fosse um homem de bem teria morrido, né? Então ele conta com uma singeleza as histórias. E Dona Antônia, a gente pode dizer assim, era uma pessoa muito prestativa com o Jerônimo. Ela cuidava, auxiliava ali nos cuidados. Imagina uma pessoa, se você tem um doente, está acamado numa situação, você já sabe o trabalho que dá. Ainda mais, né, o Jerônimo, que além de todo aquele problema, ele ainda tinha o quê? Ele tinha dores atrozes. Ele precisava estar com o tempo todo com o ventilador voltado para que ele pudesse aliviar um pouco daquele calor que ele sentia. Às vezes tinha que colocar sacos de areia no peito por conta da dor, tomava aquele medicamento chamado Desordil, acho que vários medicamentos por dia por conta de problemas cardíacos. A pressão dele chegava praticamente, entre aspas, né, praticamente a zero. Os médicos não entendiam como que ele conseguia estar respirando com aquela pressão tão desregulada, né? Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Então, gente, a Dona Antônia realmente é uma mãe excepcional. E ele coloca com muita propriedade esse carinho que ela teve por ele, né? Não só por ele, como pelos outros filhos, né? Pelos outros irmãos do Jerônimo. E ele se coloca com uma coisa assim muito linda. Ele, nesse momento, né? Hoje me vejo paralítico e cego num leito de dor, resgatando o meu passado e cumprindo a minha missão neste mundo. Resgatando o seu passado e cumprindo a missão neste mundo. Bom, certamente a gente fala assim, quando as pessoas se deparam com uma prova dessa envergadura, boa noite, Sara, seja bem-vinda. Quando a pessoa se passa com uma prova dessa envergadura que o Jerônimo passou, a gente fala assim, isso não é prova para qualquer um. Então a gente faz aquela conta de 2 mais 2 são 4. Bom, significa se ele passou por uma prova dessa dificuldade, significa que ele fez muita coisa errada no passado, né? Fez muita coisa errada no passado. A gente é rápido de aplicar a lei de causa e efeito rapidinho, né? Principalmente para os outros. Tal pessoa está passando por isso porque aconteceu aquilo. Tá. Aí a gente chega assim e fala assim, né? Que nem aquela mensagem que o Apolo falou do mais ou menos, né? Eu que estou assim vivendo uma vida assim mais ou menos, significa que eu não tenho tantos débitos pendentes, né? Para pagar. Então já estou praticamente, estou só mais ou menos cumprindo minhas derradeiras pendências nesta encarnação, né? A gente é bobinho, né? A gente é tão infantil, acha que porque a gente não passa por uma prova dessa envergadura, que a gente não tem nada para pagar. A gente não tem condição moral, psicológica, espiritual para passar por uma prova dessa, gente. Então, quando a gente vê uma pessoa passando por uma prova difícil, vamos ter um lar de condescendência com aquele irmão que está passando por aquela prova e vamos sim pedir a Deus que auxilie ele passar da melhor forma possível para que ele consiga se desvencilhar dos seus débitos pendentes, dos seus boletos, que nem a Flavinha colocou. E aí a gente vê coisas mais banais que a gente não tem condição de passar. E a misericórdia divina, ela é fantástica, gente. Porque se a gente tivesse que pagar tudo de uma vez só, todos aqueles débitos que a gente pegou lá no passado e a gente comprou por atacado, né? A gente vai lá naquela loja e compra tudo, né? A gente é egoísta, né? Oi, Hélio, boa noite. Seja bem-vindo. A gente é egoísta, né? A gente vai lá no passado, compra tudo. Aí vem vem a cobrança. Só que a misericórdia divina é tão grande, tão benevolente para conosco, que ela não cobra de uma vez só. E a gente, vejam só, quando a gente está na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, a gente ainda é arrogante. A gente chega lá para o pessoal que vai fazer a nossa planejamento reencarnatório, a gente faz a lista. Então vamos lá, olha aqui, já escolhi a minha lista das dificuldades que eu vou passar. Eu vou ter que ter paciência,
eu vou ter que ter tolerância, eu vou ter que ter disciplina, né? Estou falando isso para mim, viu? São as palavras que estão em voga para mim. Paciência, tolerância e disciplina. Fora as outras, né? Estou falando essas que estão mais recorrentes. Então tá. Então vai passando. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero... É verdade, né, Lourenço? É verdade. A pessoa não é capaz de suportar e... Aí o que acontece? Ele fez uma relação de 10 itens lá. 10 itens aqui. Bom, beleza, tá aqui, ó. Perfeito, tá aqui a minha lista. Pode me mandar para a Terra. Teu mentor espiritual, juntamente com o pessoal da equipe de reencarnação, fala, tadinho dele. Vamos cortar isso aqui? Vamos lá. Cortam lá de plano 5. Não, mas o que é isso, gente? Só 5? Quanto tempo? Quanto tempo eu vou ter que ficar? Não, gente, não, para com isso, para com isso. Ainda faz ainda uma reunião, o seu mentor espiritual, teu anjo de guarda, os teus amigos familiares sentam, faz uma reunião, uma mesa redonda. Olha, vamos falar uma coisa? Corta mais 2. Aí a gente esperneia. O que é isso? Vou reencarnar para quê? Para passar por 3 tipos de provas só, gente? Me poupe. Tanta fila aqui no plano espiritual, vocês querem que eu vou lá? Eu já aprendi, gente, eu já estou tranquilo, já estou sabendo, já sei tudo. Conheço o livro dos Espíritos de ponta cabeça, sei até que diz a pergunta número 1, a 459, essas duas eu sei. É 909. Tá, legal, vou lá então, né? Tem certeza aí nesse começo? Tem certeza que essas 3, tá? A gente vai estar junto lá, tá? Nosso anjo de guarda fala, deixa comigo, que pelo menos essas 3 aqui eu garanto. Olha, tem certeza? Não, vamos lá, eu estou junto, eu garanto, vou estar junto. Então, das 10 que a gente pediu, a gente só vem com 3. E quando a gente está aqui nas 3, fala, nossa, meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, Deus não é injusto comigo. Olha assim o que ele deu para eu passar. Paciência, tolerância e disciplina. Não dá, né? Pô, tudo para mim. E os outros? Né? Aí a gente já vai, e os outros? Né? E os outros? Os outros são os outros, a gente é a gente. As nossas provas são nossas. Embora a gente vai ter a inter-relação com os nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, as pessoas com quem convivemos, os outros são os outros, cada um vai passar pela prova própria. E a mesma pisada no pé é diferente da pisada do pé do outro. O Luiz está dizendo, eu pedindo tanto ser negado quase tudo. É porque a gente não tem condição, viu? A gente se acha, né? A gente só se acha, né? Então vejam, o Jerônimo conseguiu, né, com muito trabalho, com muita persistência, superar as dificuldades. Mas sabe quando ele só passou por isso? Só quando ele conseguiu? Eu já contei aqui, mas vou contar de novo aquela história. Uma época, o Jerônimo entrou num problema gravíssimo de uma hemorragia terrível. Terrível, uma hemorragia fantástica que ele começou só em sangue. E não, Jerônimo vai morrer, não tem jeito. Mas ele quer ir lá pro... ele quer falar com o Chico. Não acha, gente, de Tuiutaba, Uberaba, não tem condição. Não tem condição. Acho que ele vai para Uberaba, não dá, ele vai morrer no meio do caminho. Só se a gente arrumar algum avião. E não é que o pessoal tinha ali, uns amigos tinham um avião pequeno, colocaram o Jerônimo no avião, levaram ele pro... Boa noite, Igor, seja bem-vindo. Levaram ele para Uberaba, até para ver o Chico. E aí, quando chegaram lá em Uberaba, o Chico viu o Jerônimo assim num lençol todo vermelho, nem ensanguentado assim, na hemorragia. E aí ele chegou e falou assim, né? Olha, gente, o Jerônimo está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos nós aqui darmos um beijo bem de leve no seu rosto, mas muito amor, muito carinho, para que essa rosa não se despetale. E aí foi todo mundo dando um beijo no Jerônimo. Diz que quando o Chico deu um beijo no rosto do Jerônimo, ele sentiu uma energia tamanha e cessou automaticamente a hemorragia. Aí o Chico falou, sabe, Jerônimo, por que aconteceu isso com você? Por que, Chico? Porque você está se dando de coitadinho. Para de ser coitadinho e começa
a dar risada, começa a falar dos seus problemas de uma forma alegre, de uma forma prazerosa, de uma forma engraçada. E aí aconteceu, né? Tanto que o Jerônimo, se vocês ouvirem as histórias que ele conta nas palestras, né, são realmente engraçadíssimas. História quando ele foi num cemitério acompanhar um velório. Uma outra história também no cinema, né? Vamos ver, daqui a pouco eu conto para vocês. Só continuando essa história aí do Chico. Aí o Chico falou, então, Jerônimo, daqui para frente, para de ser coitadinho. Para de ter pena de você. E comece a fazer um trabalho aí. Aí ele chegou assim, obrigado, Chico, muita paz, né? Diz que o Chico falou, corta o Z, muita pá, muito trabalho, né? A história do velório foi o seguinte, né? Aproveitar deixa, diz que quando o Jerônimo era várias vezes ele era convidado para ir nos velórios, né? Dos enterros do pessoal de Ituiutaba que falecia, e o Jerônimo sempre fazia uma palavra, dava uma palavra lá. E aí, num belo dia, o enterro de uma pessoa lá, de um amigo deles, o Jerônimo falou, e aí o rapaz, né, que ia fazer o enterro, ele, amigo do Jerônimo, falou, Jerônimo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro pessoal te pôr um pouco para lá, por causa da poeira, por causa do sol, tudo mais, deixar você um pouquinho do lado. Aí, deixaram o Jerônimo um pouco do lado, e o Jerônimo cego, né, naquele coisa. De repente, terminou o enterro, o Jerônimo lá começou a perceber que estava um silêncio, começou a perceber que estava assim meio, estava um arzinho meio gelado, né? Falou, eu acho que me esqueceram aqui. Aí ele começou lá, Chico, já imaginou a gente, se alguém passasse do lado de fora do cemitério e ouvisse alguém falar, Chico, a pessoa saía correndo, né? E ele contava com uma coisa, e aí diz que quase 8, 10 da noite, alguma coisa assim, diz que o Chico, né, que era amigo, Jerônimo, pelo amor de Deus, me desculpe, eu esqueci o C aqui. E foram lá buscar o Jerônimo, né? Aí conta também uma outra passagem, né, quando o Jerônimo ainda enxergava, e o Jerônimo, ele tinha ido, ele adorava, gostava muito de cinema, né? Então levaram o Jerônimo para assistir um filme. E aí o que acontece? Ele está lá no cinema, né, tudo mais. A hora que uma moça vai sair, tropeça nele, né? Fala, meu Deus do céu, eu nunca vi as coisas mais... Esse aleijado me persegue, né? Ele contando, hein, gente? Ele contando. Esse aleijado me persegue. Eu vou vamos supor, eu vou numa casa lá, tal, esse aleijado. Eu vou venho aqui no cinema, encontro esse aleijado. Vou em tal lugar, encontro esse aleijado. Poxa, o que é isso? Eu falei, minha filha, também você não para em casa? É mais ou menos isso, né? A moça reclamando de onde ia, ele encontrava o Jerônimo ali, mas, né, ele falou, mas você não para em casa, né? E ele conta dá uma gargalhada quando ele conta, e é fatos verídicos que aconteceu com ele. Ele tem várias histórias, e quem quiser saber um pouco das histórias do Jerônimo Mendonça, com propriedade, o nosso amigo Nicola Frattari lançou recentemente um livro pela editora Clarim chamado Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Então o Nicola conta com muita propriedade. Eu sou um mero amador tentando contar a história do Jerônimo, que não é a mesma coisa. O Nicola já, com aquele seu jeito mineiro de ser, conta com uma alegria fantástica e envolvente. Então recomendo, né? Sem contar que o Nicola também tem um programa de rádio, na Web Rádio Fraternidade, refletindo com Jerônimo Mendonça, onde ele conta as particularidades, porque o Nicola mora em Ituiutaba e conviveu com o Jerônimo, né? Conviveu bastante com o Jerônimo. Mas Dona Antônia, a mãe desse espírito iluminado que esteve entre a gente. Realmente, uma prova difícil. E eu lembro até de uma situação que ele conta também, né? Que ele era um jovem atlético, né? E ele gostava de chegar na frente do espelho, estufava o peito e gostava de ver os filmes do Tarzan, né? Diz que ele batia assim no peito, batia no peito como se fosse o Tarzan e gritava naquele jeito que o Tarzan, né, fazia, né? Aí ele, um belo dia,
ele foi num centro espírita e mandaram uma pessoa lá, deu uma comunicação e falou assim: eu tenho aqui um recado para um tal de Tarzan. Tarzan, agarre-se no cipó da prece, da fé e da oração, porque as provas daqui para frente serão muito duras. E realmente, daí para frente, começou a verdadeira Via Crucis do Jerônimo, né? Sim, ela estava viva assim quando ele desencarnou, Flavinha. Ele desencarnou em 1989. Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim, Flavinha. Não vou te afirmar com certeza, mas é uma pergunta que a gente pode pesquisar, sim. O Nicola deve saber, eu posso perguntar para eles e para ele trago essa informação, mas eu acredito que a mãe dele estava viva. Sim. O Jerônimo desencarnou com 50 anos, né? Praticamente 50 anos cravados. Que ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Foi o único aniversário depois de 1986 que ele não passou aqui em Araraquara. Mas ele passou o aniversário de 1986, 87 e 88. Em 1989 ele esteve em junho, onde ele inaugurou a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, aqui no Vale do Sol, em Araraquara, que é anexo ao Centro Espírita Caminho da Luz. Ele esteve aqui, fez a inauguração, tudo mais. O nosso querido Ariovaldo também estava presente lá, foi muito bonito. Eu estive presente, assisti a filmagem, mas não me encontrei lá. Mas eu estava lá presente também na inauguração. Na verdade, onde a gente ia, onde o Jerônimo ia, a gente, principalmente aqui em Araraquara, minha irmã e meu cunhado já não, eles já iam até para fora, para São Carlos, para Ribeirão, para Catanduva. Então era um verdadeiro tour. E uma coisa assim que era muito engraçado, que os nossos amigos, né, o Roberto Carioca, que é a pessoa que fez a gravação das fitas cassetes, que está lá no meu canal do YouTube, né, as palestras, ele fez a gravação na época. Tanto o Ariovaldo como o Roberto, eles adoravam ir assistir as palestras que o Jerônimo fazia nas casas espíritas, porque sempre as casas espíritas forneciam um café, um chá, né, uns bolos, bolachas, tudo mais. E eles ficavam assim, né? Chegavam um pro outro, né? O Ariovaldo na época era bem gordinho, ficava: ô Roberto, hoje tem um monte de coisa gostosa pra gente. Os dois ficavam e o Jerônimo brincava direto com eles, com essa situação, né? Que eles adoravam ir nas palestras do Jerônimo justamente para os comes e bebes, né? Claro, não só pelos comes e bebes, mas aproveitavam a deixa. E era realmente muito gratificante, né? E espírita não gosta de comer quase nada, né? Espírita adora encontro porque tem coisa para comer, né? Pelo menos aqui em Araraquara eles falam, quando qualquer seminário, qualquer evento que tiver aqui na casa espírita, sempre vai ter uma bolacha, um bolinho, um chazinho, alguma coisa assim, né? Então o povo adora, né? O povo adora a confraternização, né? Eu acho que na verdade não é tem confraternização, é comemoração de comer, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, gente, essa história ligeira de Dona Antônia, essa jovem, né, senhora de olhos verdes, que se encantou pelo seu Altino e que dessa união tiveram 10 filhos, dentre eles nosso querido Jerônimo. E que pede sempre à Mãe Santíssima, né, para abençoar não só a sua mãe, mas a todas as mães. Todas as mães. Então é isso. Amanhã nós temos uma mensagem um pouco maior e ela é muito profunda. Ele vai falar para nós de causa e efeito. Causa e efeito. Tá? Vamos ver qual a visão de Jerônimo sobre causa e efeito. Então, amigos queridos do coração, vamos para a nossa prece. Vamos, cada um de nós, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos pegar um copo com água,
pedir à espiritualidade amiga que possa fluidificar essa água, a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, aqueles que se sentirem confortáveis, pedirem para aquelas pessoas que estão necessitadas. É o momento que a gente faz das nossas vibrações. Então, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, buscar acompanhar os acordes desta melodia maravilhosa que invade os nossos corações, embala os nossos corações queridos, e nós vamos nos transportando para um lugar de paz profunda. Um lugar que a gente se sinta tranquilo, sereno e confortável. E cada um de nós pode criar o seu local de paz, de harmonia. Esse local de paz, de harmonia, de serenidade, é um local que cada um de nós vamos criar, e toda vez que estivermos agitados, estivermos intranquilos, angustiados, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos transportar em pensamento e em espírito para esse local. É um local agradável, com uma boa luminosidade. Nós vamos ouvindo o som ambiente desse local. Nós vamos sentir o aroma que envolve este ambiente. Vamos tocar em partes deste ambiente, seja descalço, seja com as nossas mãos. E nesse local, sagrado para nós, nós encontramos a figura do nosso Mestre Jesus, que no seu olhar compassivo estende os braços afetuosos a cada um de nós, que correndo para Ele qual crianças, vamos agasalhar-nos nesse abraço fraterno e vamos entregar ao nosso Mestre toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, aquilo que estamos sentindo hoje que não foi legal, vamos entregar ao nosso Mestre, pedindo que Ele possa retirar de cada um de nós todas essas energias que não estão fluindo de acordo com a energia da luz, do bem, do amor. E a gente vai se sentindo aconchegando, afetuosamente abraçado por Jesus. E para Ele vamos dizer: amigo querido, ampara cada um de nós aqui presente, derrame suas bênçãos afetuosas sobre todos nós que estão aqui ou vão chegar depois. Ampara os nossos familiares, os nossos lares, os nossos entes queridos. Ampara aquelas pessoas que trazemos no nosso pensamento neste momento, que estão com alguma doença, necessitando de cura. Que a mão amiga do Divino Mestre possa dar o remédio salutar para refazimento físico, mental e espiritual. Queremos pedir, Senhor, que olhe por todos os doentes, que olhe por todos aqueles que estão partindo para o plano espiritual, como uma caravana de irmãos todos os dias, seja do nosso país como em toda a humanidade. Ampare esses corações queridos. Dê também a consolação daqueles que restam aqui. Ampara, Senhor, os médicos, enfermeiros, atendentes dos hospitais, das casas de saúde, que diuturnamente não medem esforços a amparar esses doentes do corpo e do espírito. Olhe pelos velhinhos, pelas crianças órfãos, pelos irmãos presidiários, pelos sem-teto que não têm um lar a voltar, pelos nossos irmãos perdidos nas drogas, nos vícios. Enfim, Senhor, onde houver uma dor,
Onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações queridos. E permita, Senhor, que a equipe médica e espiritual, na pessoa do nosso querido Bezerra de Menezes, nosso médico maior, possa derramar os eflúvios benéficos e salutares nestas águas que aqui colocamos, para que elas se transformem em lenitivos segundo as necessidades de cada um de nós. E somos gratos, Senhor, a Jerônimo Mendonça, a sua mãe, Dona Antônia, seu pai, seu Altino, por nos trazer esse irmão de luz para a nossa jornada terrena. Que eles, no plano espiritual, possam nos auxiliar nessa jornada singela, mas de muito amor no coração. E que possamos nós outros seguirmos em frente, caminhando em direção à luz. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Rosana. Seja bem-vinda. Deve ter chegado pela prece, mas que bom que você veio. Rosana também esteve conosco no último domingo, esteve ontem também com a Babi no Encontro Espírita. E agradeço a cada um de vocês que esteve com a gente. Convido para estarem amanhã novamente, às 10 horas, para mais uma reflexão do livro Escalada de Luz. E desejo, como sempre, que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. E que o nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe agora e sempre. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de todos. Até amanhã. Tchau, gente. Obrigado.